a escritora Mara Lília. Vou pedir que ela venha aqui à frente, vamos aplaudir o Senhor pela vida de Mara. Quero chamar o seu maridão, Max. Max é o nosso coordenador das nossas caminhadas aqui, a caminhada dos 70 anos. Ele coordenou junto com Alex. I give you welcome. Nice to see you again. Né? Parabéns, Max. Quero chamar também o Leonardo, a Ana Beatriz e a Ana Luísa. Eu não sei se é Ano Leonardo, Ano Max, todo mundo com Ana. Mas deixa eu explicar o motivo. A Mara esteve passando 21 dias, quantos? 29 dias em Maui, no Havaí, participando do Instituto Haggai. O Instituto Haggai é um instituto organizado e fundado pelo Dr. John Haggai, que ainda está vivo, que procura treinar e desenvolver as habilidades dos líderes evangélicos. Todos esses líderes que são enviados para o Instituto Haggai são líderes de países em desenvolvimento e países do terceiro mundo, vamos dizer assim. Não fazem parte desse curso moradores da Europa nem dos Estados Unidos, nem do Canadá, nem da Austrália, somente da América Latina, Brasil, África, Ásia, países que estão em desenvolvimento. Aqui da igreja, nós temos já muitos irmãos treinados. Tem que ter fluência no inglês para fazerem parte desse curso. Eu, o irmão Jair Walter, o pastor Renato, que os irmãos conheceram, foi aqui da igreja, e a irmã Tereza, a missionária Tereza, e outros irmãos aqui da igreja, alguns que já não estão mais entre nós, participamos desse curso. Ele é um investimento feito na vida do líder, investimento de $10 mil, que é feito na nossa vida por sponsor, sponsor, como é que é o nome? Tutores que pagam, patrocinadores que pagam para que nós possamos fazer esse curso. Eu fiz em Singapura, a Mara fez no Havaí, e pessoas americanas sustentam isso. Ela vai dizer quantos faziam parte da turma dela. E nós temos que entrar com uma parcela muito pequena, em torno de 10% disso. Passagem, estadia, alimentação, tudo é feito para que nós possamos desenvolver a nossa capacidade de liderança e de influência e de atuar na comunidade onde nós estamos. Então, a irmã Mara acaba de chegar dos Estados Unidos, do Havaí, e ela vai compartilhar conosco, nesta manhã, aquilo que ela pôde receber lá e vai também trazer a reflexão da manhã. Amém? Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela vida de Mara, de Max, de Leonardo, de Ana Beatriz, de Ana Lúcia. Que o Senhor esteja, Ana Luísa, esteja abençoando esta família tão bonita e nos alegramos com eles aqui nesta manhã e que Mara possa, Senhor, trazer uma palavra de inspiração e desafio para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Bom, se eu terminar muito antes, o pastor completa a pregação. Tá? E se eu demorar muito, eu vou colocar o relógio aqui no timer para eu poder me guiar. Sempre faço isso, irmãos. Não reparem, não. Ok. Bom, o meu nome é Mara, muitos irmãos já me conhecem, nós chegamos aqui na igreja, a Ana Beatriz tinha 6 meses de idade, e ela já vai fazer 15. Estávamos aqui como aniversariante do mês, e esse mês ela faz 15 anos. Então já faz um bom tempo. Nesse tempo estivemos um pouquinho fora, porque Max é militar, e moramos 2 aninhos, quase 3, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Essa semana, dia 7, terça-feira agora, completarei 38 aninhos de idade.
Ah, irmãos, parece sim. Se olhar bem assim, parece. Mas estou muito feliz em poder falar isso, em poder falar aqui na casa do Senhor que essa semana completarei 38 anos de idade. Glória a Deus por isso. Amém? Obrigada, irmãos. Eu fui muito abençoada esse ano. Eu estava falando com um pastor no gabinete no outro dia, que há muito tempo atrás eu já ouvi essa palavra sobre como nós devemos andar na contramão do mundo mesmo, de mãos dadas com o Senhor, né? E graças a Deus esse ano é um ano que eu posso dizer isso, que eu tenho realmente sentido que eu e minha família estamos andando na contramão, juntamente com o Senhor, na contramão do mundo. E eu não falo isso achando assim legal, achando legal os meus irmãos, irmãos que eu digo em geral, as pessoas que não estão não, mas eu falo isso mesmo porque eu sempre falo com o Senhor que eu me considero uma pessoa muito abençoada, não de ter muito, irmãos. Eu não tenho muito. Eu sou professora no Brasil. Mas eu tenho tudo que eu preciso, glória a Deus por isso. E eu me sinto abençoada com detalhes. Eu acho que essa é a diferença. Eu vou mostrar algumas fotos para os irmãos e alguns exemplos também que eu vou citar. Detalhes me agradam, mais até do que coisas grandes. E eu consigo ver a mão de Deus em detalhes. Em coisas bem pequenininhas. Às vezes fico tão alegre e às vezes eu compro uma coisa pequenininha e eu durmo com o objeto do meu lado. Coisa de criança, né? Mas meu marido já até acostumou. Quando eu compro alguma coisa que eu gosto muito, ou quando eu ganho alguma coisa que eu gosto muito, eu realmente durmo. Alguém faz isso aqui? Pelo amor de Deus, alguma criança, as crianças estão no... Beatriz não vale, porque você vê isso desde pequena. Alain faz, não vale também, que amigo acaba pegando. Mas eu realmente durmo. Se eu comprar um livro, se eu comprar uma pulseira, eu ponho do lado da minha cama na primeira noite, bobeira, tá? Não é nada que vale a pena guardar, memorizar. Mas voltando, irmãos, há 9 anos atrás, 9, quase 10, um irmão aqui da igreja, o irmão André, um militar aqui da igreja, me chamou para dar umas aulas de inglês para ele, porque ele estava indo fazer um curso nos Estados Unidos, um curso chamado Haggai. E eu fui dar umas aulas para ele de inglês, e ele mesmo me deu material para conversação, e algumas aulas sobre liderança, sobre evangelismo. E eu fiquei muito interessada nesse curso, e comecei a questioná-lo, que tipo de curso era esse, e cheguei até o pastor e pedi para que o pastor Joaquim me indicasse. Na época, eu até fiquei na dúvida se homem poderia indicar mulher, ou só mulher poderia indicar, porque esse curso é por indicação. E aí o pastor prontamente, não... Pode te indicar, posso te indicar sim, vou mandar um e-mail. E não passou muito tempo, eu recebi uma ligação da irmã do departamento de Campinas, e ela me ligou, marcando uma entrevista oral em inglês comigo, por telefone mesmo, e me falando um pouco mais detalhadamente como seria o curso. E nós começamos o processo para a minha ida ao Haggai. Volto a falar, uns 9 anos atrás. E aí o que aconteceu foi que eu fiz a entrevista e preparei tudo que estava ao meu alcance até aquele momento. E aí, logo em seguida, ficamos sabendo que iríamos morar em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Mas ela falou, não, isso não é problema, porque aí você está no Brasil ainda, da onde você for, não tem problema. E aí... Depois da entrevista, que estávamos tudo preparado, eu descobri que estava grávida da surpresinha Ana Luísa. E aí eu liguei para ela e falei assim, olha, Elaine, eu não vou poder dar procedimento, não vou poder dar continuidade a todo o processo, porque eu estou grávida. Aí ela falou assim, não tem problema, a gente volta a se falar daqui uns 2 anos, 3 anos, então tudo bem. E aí esqueci. Aí, 3 anos depois, já aqui no Rio de Janeiro de volta, eu falei com meu marido, e aí eu liguei para ela novamente, e aí nós começamos o processo todo novamente. Eu dei a oferta que precisava, eu fiz a entrevista oral, eu fiz todo o processo que a gente entrega um essay, um trabalho até bem longo, falando sobre evangelismo no Brasil, fiz todo o processo. E quando já estava assim com
tudo preparado para ir. Eu ia em janeiro, não ia precisar falar nada nos meus empregos. A turma foi cancelada. Isso a Ana Luísa tinha uns 3 aninhos e meio. E aí, tudo bem, poxa, a turma foi cancelada. Eu falei assim, devo ser chamada na próxima turma ou na outra turma. E aí esqueci também, e vivendo a minha vida. E um dia eu estava na Vila Militar, correndo, e aí na hora, eu costumo aproveitar esses momentos que eu estou sozinha, para orar, para falar com Deus, e naquele momento me veio o Haggai na cabeça, foi até assim, não foi coincidência, né, de Deus, mas uma coisa assim que até me surpreendeu muito. Eu estava correndo, irmãos, e eu pensei assim, poxa, eu vou ver se eu entro em contato com a Elaine novamente, porque já faz tanto tempo, já faz 4 anos do meu último contato. E aí eu recebi um e-mail no celular, que eu coloco o celular aqui no braço, quando eu recebi um e-mail, quando eu parei de correr, que eu fui ver o e-mail, era um e-mail do Haggai. Mas, assim, foi na hora, irmãos, não foi assim na mesma semana, no mesmo dia, não. Foi uma coisa assim. Aí eu falei, eu acho que agora vai, né? E aí nós voltamos com todo aquele processo. O trabalho que eu tinha enviado já não valia mais por causa de datas, essas coisas. E aí eu mudei todo o trabalho, né, novamente. Mas uma das coisas que eu fiz, quando ela me falou que ia ser em abril, eu sentei com meu marido. E eu sentei com meu marido e eu falei assim, amor, tá tudo certinho, e ela me mandou já a data da turma, vai ser em abril. Em abril significa que tanto o município quanto o meu trabalho no particular vai ser afetado. Em abril significa que as crianças não estarão de férias. E graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus pela vida do meu marido. Quantas esposas aqui louvam a Deus pela vida dos seus maridos? Eu realmente... Não, mas eu ouço, pastor. Sabe uma coisa que eu ouço? Eu ouço assim, olha, isso daí realmente, irmãos, me deixa muito... Poxa, meu marido não viaja mais, esposa de militar. Meu marido não viaja mais, queria tanto uma viagenzinha para ele. Irmãos, quando meu marido viaja, eu acho que vocês nem me veem aqui na igreja. Porque eu fico assim, realmente, sem pés, sem mãos, sem... Então, eu realmente dispenso qualquer viagem que a Marinha pode oferecer para o meu marido. Eu sei até que ele gosta de ir para o campo, meu marido gosta, mas eu realmente dispenso qualquer viagem. Mas ele me liberou para passar um mês no Havaí. E ainda fez reforma na minha cozinha. Tá, irmãos? Podem bater palma. Eu ia até trazer para mostrar para os irmãos, mas eu não fiz isso não, porque eu achei um pouco demais com ele. Ele me mandou uma foto dos pés dele na obra, os pés assim, rusto de obra, de poeira de obra. Aí eu, claro, poxa, o seu marido te manda uma foto, eu mandei uma foto para ele. Eu estava na praia na hora, o meu pé assim, todo molhado também, todo misturado com a areia assim do mar. Eu também mandei para ele essa foto. Eu ia até trazer essas 2 fotos, mas eu resolvi não... Mas então, queridos, o apoio da família é muito importante. E aí eu conversei com meu marido, e aí começaram as dificuldades, como não podia ser diferente, a ansiedade feminina, e meu marido sempre falando, amor, tudo vai se ajeitar. E aí conversei com os meus 2, né, chefes diretos. Uma delas falou para mim, Mara, não sei como vai ser a sua situação, não. Você está decidida, e se eu rolar uma demissão... Eu não sei, vou falar. Ela ia falar com o chefe dela e eu falei assim, olha, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Irmãos, Deus me deu uma certeza muito grande. E eu realmente falei, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Eu vou para Maui. Eu vou para o Haggai, início de abril. E aí a gente também tinha que providenciar algum dinheiro e, graças a Deus, tudo foi se encaixando. A minha ansiedade foi muito forte, né? E eu tive 2 respostas muito grandes na semana de ir embora. Uma, inclusive, no dia de ir embora. Minha chefe me abraçou e falou assim, olha, fica tranquila que o seu emprego vai estar aqui quando você retornar. No dia, irmãos, eu embarquei no sábado à noite, no sábado de manhã ela me falou isso. Mas eu já estava tranquila. Eu já estava com as malas prontas. Mas não é tranquila achando que o meu emprego ia estar lá, não. Eu até achava que o meu emprego não estaria lá. Mas eu estava tranquila de estar seguindo uma orientação do Senhor com o apoio da minha família e da minha liderança. Então, o resto, o que viesse, não achava que seria fácil. Mas o que viesse, eu estava disposta a aguentar. Inclusive no município.
Eu me lembro que eu chegava e falava assim, quais são as minhas escolhas? Eu sou uma pessoa assim. Aí o Max, amor, Deus vai abençoar, vai estar tudo certo. Não, as minhas escolhas é o quê? Entrar com processo de exoneração, depois entrar com processo contra isso. Quais são as minhas escolhas? Porque para mal eu estou indo. Mas isso, irmãos, eu não estou falando que os irmãos têm que fazer isso, não. São coisas na minha vida que eu vou falar mais tarde, talvez vocês entendam, espero, né? Que entendam. Do meu jeito de fazer listas e de entregar na mão de Deus, mas de ter certeza. Tem momentos na nossa vida que a gente não pode titubear. Vai ser aquilo, e a consequência que vier, estamos juntos. Foi o que eu falei para o meu marido, estamos juntos. Meu marido me sustentou sem trabalhar com salário de soldado. Nós nos casamos, eu tinha 18 anos, meu marido 20 anos. Meu marido ganhava R$550. Eu já falei isso aqui para algumas pessoas. E nós pagávamos um aluguel de R$180. E eu me lembro que minha mãe falou para mim, minha filha, eu gostaria muito que você tivesse uma máquina de lavar, um colchão e a geladeira e fogão. O resto, minha filha, se você realmente quiser casar, e eu sei, minha mãe sempre reconheceu o Max como um bom homem para entregar a filha dela, Deus providencia. Graças a Deus, irmãos, eu consegui me casar com um pouco mais do que isso, mas meu marido realmente ganhava R$550 na época, 20 anos atrás, e pagávamos um aluguel de 180. E depois meu marido foi a cabo e agora sargento, e amém por isso, glória a Deus. E se eu precisasse perder alguma coisa, eu saberia que sempre estamos juntos, para a glória do Senhor. Então, foi com muita dificuldade. Eu fui assaltada por, posso considerar, imprudência minha. 2 dias antes da viagem, eu estava meio agitada, indo para a escola. A Beatriz falou para mim, mãe, vai de carro. Eu falei, não, eu estou meio agitada, não vou dirigir, não. E quando eu cheguei na esquina, eu falei, vou ligar para o Max. Sempre que eu estou agitada assim, eu ligo para ele. E aí, no caminho, eu pensei assim, não liga aqui, não. Deus me avisando. Mas eu peguei o telefone, liguei, 2 minutos depois, eu falei, amor, estou sendo assaltada. Eu vi o rapaz vindo da minha direção, tirando a arma, e eu falei com ele, bem calmamente, só para deixá-lo calmo. Amor, eu estou sendo assaltada, e entreguei o telefone ao rapaz. Agora, os irmãos, imaginem uma mulher indo para o Havaí sem um telefone, com uma câmera. Irmãos, foi muita humilhação. Eu falava assim, tira uma foto, quem tivesse com um telefone bom, eu falava assim, tira uma foto minha aqui, por favor, e me manda. Tira uma foto. Mas, graças a Deus, eu estou cheia de fotos e vou mostrar para os irmãos. Eu gostaria de mostrar para os irmãos uma foto da minha rotina lá. Não era uma rotina fácil. Eu estudava bastante. 6h45 tínhamos devocional perto da piscina. 7 horas começávamos o café da manhã e eram aulas o dia inteiro. Esse daqui é a nossa sala de aula. Eu estou ali em cima, essa daqui é a nossa professora, só para vocês terem mais ou menos noção. Nós não tirávamos muita foto. No Facebook eu não postei foto de sala de aula. Muitas irmãs que estavam lá comigo eram de nações perseguidas. Essa aqui, nós somos 60 irmãs. Essa daqui é só a turma azul, que são 30. E muitas dessas 60 irmãs, 29 diferentes nacionalidades. Foi uma maravilha, irmãos. Foi a parte que eu mais gostei da minha viagem. Conhecer pessoas de lugares tão diferentes, de culturas tão diferentes. Todas juntas, todas adorando o Senhor. Foi um aprendizado muito grande para mim. Pode passar, por favor. Ali eu, na sala de aula, a gente tinha que usar esse com o nome. Muito importante, a professora sempre nos falava, chamando pelo nome. Tínhamos microfone, recebemos um CD com todas as gravações de todas as aulas. São muitas horas de aulas, não é vídeo, só gravado. Não pode ser gravado vídeo. Tinha uma professora que, quando ela falava, as aulas dela não podiam ser nem gravadas, porque ela falava sobre o islamismo, sobre os muçulmanos. Então, nem gravadas as aulas dela poderiam ser. Passa mais uma, por favor. A sala de aula, assim, são 2, né? Essa, novamente, a classe azul, eu só tenho fotos da classe azul, e a classe amarela também que tinha. Então, éramos 30. E, pode passar mais uma para eu ver. Isso daqui, irmãos, todos os dias nós tínhamos uma irmã que era responsável por acordar os outros, tocar, ver a questão de horários, né? Então, a gente tinha que carregar essa bandeirinha, no meu caso, que era o grupo azul, do grupo azul. Esse apetrecho bem bonito aqui, que deixava a roupa bem
bem bonita. A gente carregava pasta, Bíblia, computador e mais a bandeirinha. Mas foi uma bênção no meu dia, graças a Deus, tudo deu certo. Eu nem precisei acordar ninguém, já estava todo mundo no ritmo. Mais uma. Irmãos, como eu falei com os irmãos, uma das coisas que eu gostei demais de lá foi essa questão de cultura mesmo. Então, eu pedi, eu achava lindo, eu acho linda essas roupas. Então, eu realmente pedi para uma africana e para uma indiana para elas me vestirem. E essa questão, quando ela foi tirar essa roupa, essa indiana, irmãos, eu quase rodei igual um peão, porque são 22 metros, essa daí foi menor, mas tem roupa de 22 metros, saia de 22 metros, que ela tira assim e você vai durinha, rodando. Mas eu gostei muito. Não podíamos usar roupinha de alça, nem roupinha de... Nem manguinha assim, nós não podíamos, mas culturalmente as indianas mostravam a barriga, muito engraçado. Eu até conversei com uma indiana, eu falei assim, eu tirei o meu casaquinho, que eu sempre com casaquinho, que realmente não podia. Eles até falavam se tivesse alguém lá sem manga. E eu tirei uma vez meu casaquinho, e ela falou assim, você trabalha com essa... Vocês vão para o trabalho lá no Brasil com blusa assim? Eu falei, ué, você mostra a barriga? Então, aí ela, é mesmo. Em casamento, aonde for, uma parte bem... É cultura, irmãos. São culturas mesmo, diferenças que realmente me apaixonou. Mais uma. Essa foto, irmãos, que eu até postei no meu Facebook, daria uma pregação. Realmente inteira. Irmãos, nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Eu não tinha muito tempo de lazer, eu tinha lazer aos domingos. Foram 3 domingos. E algumas vezes, no sábado à noite, nós saíamos 5 horas, então algumas vezes saíamos se alugássemos carro, porque lá o último ônibus era 7h30. E na primeira vez que eu fui à praia no domingo, nós vimos uma tartaruga bem grande, até maior do que essa. Mas essa em especial, aconteceram algumas coisas, irmãos, na minha vida inteira, algumas coisas em especial que eu vi realmente a mão de Deus. Bobeira, de repente, para você, não para mim. Coisas simples, que lá eles até brincaram, Mara, Deus te mima, né? Como, tipo, eu queria ir numa lojinha tal. Ó, a gente vai alugar o carro, nós somos 7, nós só vamos nessa loja se der. Não, tudo bem, nós só vamos nessa loja se der. Nós nos perdemos, saltamos do carro para ver onde eu estava e estava ali a loja que eu queria ir. Aí eu falei, deu. Coisas realmente bobas, irmãos. De falar assim, Senhor, eu queria encontrar um tênis na promoção mais barato do que no Brasil, mais barato do que o normal. E eu ir na loja e tal. Aí eu comprei 2. Porque estava mais barato até do que eu pensava estar. Né? Então, mas coisas assim, bobas, mas que eu me senti amada pelo Senhor mesmo. Essa tartaruga, eu estava querendo convencer, era o último dia, então todo mundo fazendo as malas, nós tínhamos a tarde livre, e eu falei assim, eu queria ir à praia, aqui perto do instituto mesmo. Alguém quer ir comigo? Alguém? Não, que eu vou fazer mala, não, que eu vou me despedir de não sei quem, não. Aí eu falei assim, eu marquei com 2 tartarugas. Se vocês me acompanharem, vocês vão ver 2 tartarugas. Aí brincamos, tal. Quando chegamos na praia, eu estava lá na beira, sozinha na beira do mar, aí inclusive ela é uma africana de Zâmbia, que é embaixatriz no Japão. Pessoa simples, uma pessoa maravilhosa. E ela falou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou orando. Orando para quê? Para Deus trazer as tartarugas. Eu realmente, irmãos, oro por esses detalhes. Eu oro para coisas assim, em casa durarem, para não estragarem. Eu oro para o pneu do meu carro não gastar. Eu oro por esses detalhes. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Eu oro por detalhes mesmo. E muitos desses detalhes Deus me ouve. Eu oro, acho que até mais por detalhes do que por coisas grandes. Eu realmente oro. E aí eu orei. Mesmo, estava orando em português, como ela se aproximou, eu orei em inglês. Senhor, traz as tartarugas. Hoje é o último dia. Se possível for, eu gostaria de ver uma tartaruga mais uma vez. E, irmãos, levantou a cabeça uma tartaruga lá longe. Aí eu falei para ela, se possível for, falei para Deus, né? E ela, amém, amém. Se possível for, nós gostaríamos de ver
uma tartaruga bem de perto. Mortes, mais perto. Come, come. Comecei a orar. E a ti daremos toda a honra e toda a glória. Eu terminei a oração assim. Aí fomos, não vimos a tartaruga. Eu falei, tem umas pedras ali, vamos lá tirar foto nas pedras. Ao longe, eu avistei uma pedra. Mas eu falei, está muito redondinha, muito ao longe, irmãos. Eu deixei elas lá e corri. Quando eu cheguei perto, era essa tartaruga. Eu fiz sinal para elas, todas vieram. Aí ela falou assim, pode começar. Eu falei, o quê? Dá toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Porque eu tinha terminado, ela memorizou. E eu realmente dei honra e glória ao nome do Senhor. Tiramos bastante foto com a tartaruga. E uma bobeirinha, irmãos. Mas Deus esteve comigo todo o tempo. E uma vez eu estava tão alegre, irmãos, tão alegre com o Senhor, porque a gente sente muita falta da família. Claro, meus 3 filhos, meu marido, preocupação, mas deu tudo, irmãos, tão certo, tão certo. Teve um dia que eu estava com tanta saudade, que eu falei assim, eu acho que eu até falei com o Max, mas a brasileira falou, vai para o quarto cedo? Aí eu falei assim, não, hoje eu estou precisando chorar um pouquinho. Hoje eu estou com muita saudade, estou precisando chorar um pouquinho. Aí fui para o meu quarto, irmãos, tomei banho bem quente, estava frio, deitei na cama para chorar, Dormi, irmãos. Antes de chorar, mas eu perguntei ao meu marido quantas vezes ele chorou de saudade de mim. Ele falou que chorou 5 vezes. Ele contou. 5 vezes. Ele devia estar chorando na obra mesmo. Oh, Jesus, o que eu fui inventar isso? Mas uma noite, irmãos, eu sonhei com um salmo muito conhecido. Eu acho que está no próximo. Deixa eu ver se está no próximo slide. Isso daí era a vista do meu quarto. Uma coisa assim, bem simples. Bem assim. Eu tirei essa foto do meu quarto. Mais uma. Essa daí foi no vulcão também. Bem simples. Nem me lembrava que tinha trazido tantas fotos. Irmãos, no vulcão eu louvei o Senhor. Eu fiquei tão alegre que eu chorei na presença do Senhor. Por quê? As praias não me encantaram. Aqui no Brasil nós temos praias, eu acho que até mais lindas. Realmente as praias não me encantaram. Mas o vulcão me deixou assim, eu cantei aquela música, quão grande é o Senhor. Cantarei quão grande é o Senhor. Porque e também cantamos aquela música da natureza, quando eu contemplo a natureza, então minha alma canta a ti, Senhor. É a mesma, inclusive a mesma letra. Irmãos, o Senhor é muito poderoso. As coisas que Ele cria, os detalhes que Ele cria, é muito poderoso. Passa mais um, por favor. E aí, eu sonhei, eu não sabia que salmo... Eu sabia, claro, mas eu sonhei que eu estava recitando esse salmo. Quando eu acordei, eu não lembrava mais. E aí eu fui perguntar à americana, mas aí em inglês eu não sabia se era exatamente a palavra para ela me dizer. Aí a brasileira e eu fomos procurar. E aí eu vi que era o Salmo 103. Irmãos, a minha alma estava tão alegre com o Senhor, de todos os benefícios, que eu sonhei realmente recitando, e às vezes eu coloco no YouTube para ouvir esse salmo de tão lindo que ele é. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, nem dos pequenos, irmãos. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu acho, irmãos, que não tem salmo mais lindo e mais profundo do que esse. A sua alma bendiz ao Senhor com tudo que há em ti, vindo de encontro com o que o Jorge falou aqui no último louvor, que não tem como a nossa alma não glorificar o nome do Senhor. Talvez para você tenha um outro salmo mais lindo que tenha falado no seu coração, mas esse salmo falou muito ao meu coração mesmo. E eu posso falar com os irmãos, eu bendigo ao Senhor, e eu quero bendizer ao Senhor todos os dias da minha vida. Nós tivemos muitas matérias, eu tive matérias sobre... disciplina cristã, disciplina da mulher cristã, já que era um grupo só de mulheres. Tivemos matérias sobre budismo, sobre essas religiões, e tivemos uma matéria sobre majority, que ela falou muito sobre o islamismo.
Essa me impactou muito. Eu até escrevi uma carta e mandei para o apóstolo na época, porque essa matéria me impactou muito, porque ela fez um paralelo entre nós cristãos e os muçulmanos. E essa matéria realmente me deixou, ela colocou assim como se muitos países que eram de maioria cristãos já estão com maioria muçulmanos. Por quê? Porque a nossa tendência é logo pensar assim, no Brasil não preciso me preocupar com isso. Essa é a nossa tendência. E, no entanto, irmãos, muitos países já aconteceu, já teve essa reversão. Então, nós temos que realmente orar muito e nós temos que nos preparar para tudo que o diabo quiser. Nos preparar em Deus para tudo que o diabo quiser preparar contra nós e contra nós aqui no Brasil. Me senti muito abençoada, ouvindo os testemunhos lá, me senti muito abençoada na nossa congregação, no nosso país, porque nós podemos fazer muitas coisas que muitas pessoas não podem. E, dentre essas aulas, irmãos, eu pude conhecer muitas alunas, como eu falei, perseguidas. Uma colega minha do Cazaquistão, eu nem sabia que existia um país, é Tajiquistão. Eu nem sabia que existia, um país bem pequenininho. E um dos corinhos que me tocou muito lá, nós tivemos muitos louvores, conheci muitos louvores novos, alguns a gente já canta aqui em português. E esse, embora a gente cante aqui em português, eu achei que a letra desse corinho em inglês, ela é mais tocante. Ela tem uma conotação um pouquinho mais forte. Então, talvez, eu cantei para o pastor lembrou desse corinho, acho que é do tempo dele, irmão. Do tempo das irmãs? Um pouquinho antes. Então, o corinho em inglês é assim, ó. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Como é que é? A Jesus Cristo, estou seguindo. Não volto, não. Atrás, essa frase que me tocou. Atrás não volto, não volto, não. Em inglês fala assim, ó, no turning back. Tipo, dá a entender em inglês que não tem como você voltar atrás. Porque quando você fala atrás não volto, existe uma possibilidade, mas você não quer. Nós não queremos voltar atrás. Mas em inglês não tem como voltar atrás. Queridos, Deus falou isso comigo, e eu sou crente desde que nasci. Eu nasci num lar cristão. Eu tive meu momento de encontro com o Senhor quando eu tinha 12 anos, que é uma outra história. Eu acho que todos nós, mesmo quando nascemos no lar cristão, nós temos o nosso momento de encontro com o Senhor. Nós temos que construir o nosso testemunho. Porém, irmãos, essa música falou muito, esse louvor falou muito ao meu coração, porque assim, não tem como voltar atrás. Eu não volto atrás. Não tem uma outra música também que uma vez que a gente já esteve no Santo dos Santos, eu não consigo entender, irmãos. Uma pessoa que nunca esteve lá, ou uma pessoa que era de igreja, e aí saiu da igreja, era da igreja e saiu da igreja, é uma coisa. Mas uma pessoa que ela conheceu ao Senhor, uma pessoa que decidiu seguir ao Senhor, irmãos, na minha cabeça não tem mais volta. Eu não entendo. A única coisa que eu posso entender é quão grande foi a experiência que essa pessoa teve com Deus. Quão significativa foi para ela isso. Porque uma vez que você conheceu, não tem como. Eu fico me perguntando como que a pessoa pode não orar. Não ter necessidade, não ser confrontado por não ler a palavra. Ou ouvir determinadas músicas, ou usar determinadas... Desculpe, gente, eu acho que o meu tempo acabou. Acabou mesmo, pastor? Não, pastor, já estou pregando, pastor.
Pastor, se eu estou falando que Deus é um Deus de detalhes, se eu estou falando bendize a minha alma ao Senhor... Tá bom. Mais 5, mais 10? Faça, por favor, o próximo slide. Não, pastor, eu vou chegar. Esse daí era o nosso grupo brasileiro, que a gente se apresentou, pode passar. Eu representando o Brasil, pode passar, por favor. Essa aí foi toda a minha classe. Nós tivemos 2 sponsors. Ele pagou tudo, irmãos, para todo mundo. Foi uma bênção muito grande. Esse irmão aqui que está do lado dessa moça de vermelho, que é a filha dele. Pode passar. Esse daí é o meu diploma. Pode passar. E essa daí... Agora eu vou começar? Não. Pode ficar tranquilo, já vou terminar. Queridos, essa foto é uma foto minha, dessa árvore que eu achei linda. Não é assim todas as estações do ano. Então, ela fala sobre transformação. Todo mundo já passou por algo que nos modificou tanto que não foi mais possível voltar a ser a pessoa que éramos. Eu parei para pensar sobre isso. Eu já tive várias transformações na minha vida, vários momentos grandiosos que eu mudei. Casamento, nascimento de filho, mudança de cidade, entrar num emprego diferente, que eu mudei drasticamente. E o Haggai foi uma mudança drástica na minha vida em vários sentidos. E você? Rapidamente agora na sua mente, quantas transformações você pode se lembrar na sua vida de que mudaram a sua vida? Não é, irmãos, experiências, desculpe. Não é, irmãos, tive uma experiência forte. Nós estamos falando aqui de mudança de curso, de mudança de vida mesmo. Você pode se lembrar rapidamente de algumas, ou de uma pelo menos, mudanças na sua vida? Você pode se lembrar de alguém na Bíblia que teve uma mudança tão significativa que até hoje nos afeta? Paulo. Vários, né, irmãos? Vários. Mas a mudança de Paulo foi drástica. Nós conhecemos a história de Paulo. A mudança de Paulo, se nós olharmos a história de Paulo, o antes de Paulo, o durante a mudança de Paulo, na época dele, que ele viveu aqui, e o depois, que é hoje em dia, maior mudança do que essa, irmãos, nós realmente, eu acho que não conhecemos hoje em dia. Eu gostaria de ler rapidamente em Atos 22, do 4 ao 9. Vou ler a versão que está aqui na TV. E persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto os homens como as mulheres, Esse é o antes de Paulo. Por favor. 5. Do que também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos anciãos, e tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco, com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. 6. Aconteceu, porém, que quando caminhava, ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, ele até lembra, né, do tempo, de repente, o céu brilhou-me ao redor, uma grande luz. 7. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 8. Eu respondi: quem és tu, Senhor? Ele já sabia que era um Senhor, né? Disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Queridos, nesse versículo aí eu vou falar. A sua transformação, ela pode ser grande para você, mas às vezes os que estão ao seu redor, eles não vão ter dimensão do que aconteceu. Às vezes um culto, às vezes uma palavra que você recebeu, às vezes algo que aconteceu, mas as pessoas que estão ao seu redor, elas nem sempre vão ter essa dimensão e não precisam. Porque quando Deus trata com a gente, Ele trata da gente como indivíduo.
Então, as experiências que Deus deu para você, essas experiências são suas. Para que você faça algo com elas. Não é para que o seu vizinho, para que os que estão com você, para que sua família façam. O apoio da família é muito grande, claro, né? Mas a experiência que Deus deu para Mara, ela foi única para Mara. A experiência que Deus deu para Paulo, ela foi única para Paulo. E mesmo que as pessoas pudessem perceber essa experiência, eles não tiveram dimensão do que era aquilo que Deus queria de Paulo. Então nós vemos aqui, eu gostaria que em casa essa semana, tarefa de casa, homework, que você pudesse pensar assim: quem eu era antes dessa experiência? Durante o tempo que Deus estava me dando essa experiência, e agora, quem eu sou? Que legado essa experiência me deixou para que eu possa deixar para outros? Eu gostaria de ler do 15 ao 18 agora. Uma coisa que me chamou muita atenção. Atos 22, 15 ao 18. Que fala sobre a urgência da transformação. Algumas transformações, irmãos, elas precisam ser urgentes. Algumas demoram anos. Você vai passando por experiências e você vai levando anos para construir aquela mudança, aquela transformação, para apresentar aquilo para a sociedade. Mas algumas, elas são urgentes. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o seu nome. Aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, achei-me em êxtase. Mais um, e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho acerca de mim. Deus tinha outra coisa para Paulo, mas Deus tinha pressa. Às vezes uma mudança, principalmente, irmãos, uma mudança comportamental. A mudança comportamental, ela não pode esperar. Eu estava falando dessa semana com os meus alunos. No mundo de hoje, com a mídia, com o Facebook, com o WhatsApp, nós não temos mais tempo para ser adolescente bobo. Nós não temos mais tempo para ser adolescente ingênuo. Que o que eu postar não vai ser visto. Que o que eu postar não tem problema. Nós temos pressa na transformação comportamental, irmãos. Nós não podemos mais ficar achando, e os adolescentes deveriam saber disso mais do que a minha geração, nós não podemos mais ficar achando que uma fotinho que eu vou mandar não vai ter repercussão. Que um comportamento meu na frente de um homem, sendo certo ou errado da parte dele, não me interessa o que a mente do outro, me interessa o meu comportamento, interessa a Deus o nosso comportamento, não vai surtir efeito. Nós não temos mais tempo para esse tipo de ingenuidade, para esse tipo de inocência falsa. Porque de inocente nós não temos. Nem os nossos adolescentes hoje em dia, inocência não tem mais. Então, essa semana eu fui bem dura e enfática com eles em relação a isso. Nós não temos mais tempo para ser bobos. Adolescente hoje em dia não tem mais tempo para dizer não gosto de estudar. Não tem mais tempo, porque cada mais cedo os concursos estão vindo, cada época mais cedo as provas e os colégios estão ficando mais difíceis, então não há mais tempo. As esposas hoje em dia, com tanta coisa que tem vindo, com tanta tribulação, com tanto pecado exposto, volto a falar com a mídia mesmo, que trouxe muita coisa boa e muita coisa ruim, as esposas não têm mais tempo hoje em dia para não sermos sábias. Ou pelo menos tentarmos ser sábios. Os homens não têm mais tempo hoje em dia para não valorizarem a sua família. As doenças se multiplicaram. As pessoas estão indo mais rapidamente embora para o céu ou para onde quer que seja. Alguns comportamentos, irmãos, precisam ser mudados hoje. Quando eu percebi essa urgência em comportamento, essa urgência em transformação, logo me veio isso. Eu acho que a transformação mais urgente, ela precisa ser no nosso comportamento. Determinados comportamentos, não dá mais para nós fazermos assim, ó. Não, quando eu crescer, eu ainda sou novo. Quando eu crescer, eu vou fazer isso. Eu vou descansar. Ou então, no final do ano, não temos mais tempo, irmãos.
O mundo que está hoje está um mundo de urgências. E a nossa transformação, ela precisa ser urgente, principalmente comportamental. E a durabilidade, eu gostaria de ler Romanos 12:2. Durabilidade da transformação. Existem transformações que são temporárias. Elas são transformações? Eu fiquei me questionando isso. Se ela é temporária, até que ponto ela é uma transformação? A transformação de Paulo foi temporária? Não. Ela foi genuína, ela foi constante, duradoura. E a nossa transformação, para que ela seja genuína, nós precisamos nos transformar em Jesus, em Deus. Sozinhos, muitas vezes, não conseguimos. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Irmãos, se nós nos transformarmos em Cristo, se nós renovarmos a nossa mente, a primeira transformação, ela começa na nossa mente. Aí sim vai ser uma transformação que vai valer a pena. E quais são os frutos da transformação? Você acha que Deus vai fazer alguém gastar? Não foi nem 10 mil não, pastor. Foram 12 mil dólares. Só com a Mara Lília. Fora os meus gastos, irmãos. Para transformar a Mara, eu tenho muito medo de avião, irmãos. Eu odeio avião e eu voei 26 horas para ir e para voltar. Na ida no aeroporto, quando eu cheguei em Dallas, a moça falou assim no microfone: nós tivemos um problema com o avião. Eu bloqueei, irmãos. Eu estava no aeroporto, eu bloqueei. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei descolorida e eu fiquei assim: por favor, me explica o que ela está falando, que eu não falo inglês. Eu falei pro rapaz que estava do meu lado, ele falou assim: não, ela só falou que teve um problema com o avião, aí piorou a situação. Ficamos 8 horas no aeroporto de Dallas. Eu não sabia o que fazer. Eles ofereceram 12 dólares para comer. Irmãos, eu não entendi. A moça falando que tinha 12 dólares para comer. Eu não peguei o dinheiro. Depois eu peguei, tá? Porque eu vi todo mundo numa fila. A mulher, quando vê uma fila, eu falei: eu tenho que ir para essa fila. Depois eu descubro o que é. E aí eu consegui um cartão. Olha, para vocês verem o meu desespero. Eu cheguei numa loja e falei assim: vocês vendem um telefone para ligar? Eu quero ligar para o Brasil, para o meu marido. O Max ia me ajudar muito aqui do Brasil, mas ele me ajuda. E aí ela falou: não, mas toma meu celular. A mulher me viu, acho que desesperada. Aí liga aqui para os Estados Unidos. Aí eu liguei para minha tia que mora em Miami, minha tia não atendeu. Ela gravou a minha voz, ela mandou para o Max, a minha voz trêmula, misturando inglês com português. Porque a moça falou assim: olha, não tivemos um problema com o avião. Enfim, irmãos, para resumir, eu falei assim para o Senhor: depois de terem gasto 12 mil dólares comigo, eu não posso morrer nesse avião. Eu tenho que, pelo menos, pregar na IBCA. A partir do dia 5 de junho, se o Senhor quiser me levar... Não, mas ainda não, Senhor, porque eu tenho muito mais coisa a falar. Nem está dando tempo. Então, eu preciso de mais algum. Mas, enfim, irmãos, quando Deus ele transforma você, não vai ser uma transformação só para você e acabou. É muito investimento no reino do céu. É muito investimento financeiro para nós guardarmos uma transformação. Nós precisamos multiplicar. Paulo escreveu 13 de 27 livros. Isso aí foi fonte de Google, mas eu acredito que esteja certinho. Tá certo? 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Por causa de uma transformação. Até hoje nós lemos e somos abençoados pelos escritos de Paulo. Como assim Deus transforma a sua vida? Se for uma transformação genuína, irmãos, ela vai ser duradoura. E ela vai impactar a vida de outros. No turning back. Atrás eu não volto. E eu nem poderia voltar depois do que Deus fez comigo. E, para terminar, os frutos da transformação estão em Gálatas 2, 19 e 20. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus.
Eu quero viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, meus queridos, a transformação de Paulo foi tão poderosa que ele entregou a sua vida ao Senhor e ele não teve como fazer diferente. Agora eu gostaria de perguntar, há alguém aqui nesta manhã, posso perguntar, pastor? Há alguém aqui nesta manhã que desejaria de Deus, crente ou não crente, uma transformação dessa escala? Uma transformação que mude e transforme a sua vida de forma tão sobrenatural, duradoura e genuína, que ela possa impactar, deixando um legado para seus filhos, netos e conhecidos e desconhecidos. Eu gostaria de te convidar para orarmos juntos. Alguém aqui que não tenha sido transformado pela aceitação ao Filho de Deus, Jesus Cristo, alguém que não tenha recebido a Jesus como seu Salvador, que queira fazê-lo para que haja uma transformação ainda maior na sua vida, que gostaria de fazer isso, eu gostaria de te convidar para vir à frente e orar. Gostaria que a congregação ficasse de pé. E eu gostaria de te lembrar que a maior transformação que o crente pode ter, que uma pessoa pode ter, é receber a Jesus como seu Salvador. É entregar a sua vida, sendo uma transformação genuína, entregando a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Essa transformação não tem como não dar frutos. Viver para o Senhor. Às vezes você já aceitou a Jesus no seu coração, mas você gostaria de ter a experiência e a transformação de viver para o Senhor, de bendizer ao Senhor com tudo que há em você, de entregar a transformação da sua vida, de quando falar assim, ó, já houve algum momento na sua vida de transformação? Sim. Foi quando eu recebi ao Jesus, foi quando eu entreguei, não somente recebi, mas foi quando eu entreguei ao Senhor tudo que eu sou. Eu gostaria que você viesse para que nós pudéssemos juntos orar, agradecendo a Deus por isso. Podemos cantar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor, o teu coração. Põe em mim teu coração. Levante a sua mão e declare para o Senhor, porque tudo, Pai, porque tudo que há dentro de mim precisa ser transformado. E uma transformação duradoura, mudado, Senhor, porque tudo que há
necessita mais de ti. Diga mais uma vez: necessita, Senhor. Necessita mais de ti. Para terminar, diga: necessita mais de ti. Feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. Há alguém aqui à frente, nesta manhã, que está entregando a sua vida a Jesus Cristo, dizendo: eu quero receber a Jesus como meu Senhor e Salvador e ter uma transformação duradoura, significativa. Levante uma de suas mãos e diga: pastor, eu estou vindo à frente entregando a minha vida a Jesus. Há alguém? No salão de cultos, há alguém que nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus? Levante bem alto a sua mão. Na galeria, aqui embaixo. Glória a Deus, ali, aquela pessoa. Glória a Deus. Nós vamos orar. Talvez você, ao ouvir a palavra que a irmã Mara traz nesta manhã, você esteja pensando: a minha família precisa dessa transformação. Eu preciso dessa transformação em algumas áreas da minha vida. Nós vamos orar agora. Se você ainda quer vir à frente, saia do seu lugar e vem aqui. Talvez a sua casa esteja precisando dessa transformação. Talvez o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Deus quer te mostrar tartarugas. Deus quer fazer você parar em frente àquela loja. Deus vai te livrar de perigos, mesmo quando o avião tem problemas. Porque a missão que Deus tem para você vai te garantir a tua vida até que você conclua a sua missão. O Senhor só chama, só promove quando a nossa tarefa se torna conclusa. Senhor, nesta manhã nós te louvamos pela vida da pregadora, irmã Mara, por aquilo que ela pôde experimentar lá no Havaí, tão significativo para ela, para o seu marido, para os seus filhos, para nós como congregação local, e que ela possa compartilhar conosco do que o Senhor tem dado a ela, todas as vezes que ela puder, se envolvendo com as mulheres, com os jovens, com os adolescentes, nos pequenos grupos, para que esse investimento tão alto que o Senhor fez na vida dela, por meio de Mara, possa nos alcançar também. Mas, Senhor, nesta manhã há tantos irmãos que vêm à frente e dizem: eu quero uma transformação duradoura, significativa na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde, nos meus estudos, nos meus relacionamentos, na minha empresa, na minha profissão. Senhor amado, Tu conheces, Tu estás sondando os corações e Tu sabes o que de fato precisa ser visto e resolvido nesta manhã. Ah, Deus, Tu és tão bom. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que essa seja a oração de cada um de nós e de todos nós nesta manhã, deste irmão que participa do culto pela internet. Que o Senhor nesta manhã esteja trazendo uma mudança significativa. Obrigado pelos pedidos de oração que queimamos diante de Ti, Pai, que são incenso suave diante do Senhor. Muito obrigado pela vida da pregadora nesta manhã, sua família, e que o Senhor possa nos levar em paz debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Não volte para o seu lugar ainda não, permaneça aqui. Não volte para o seu lugar. Mamara, parabéns, Deus abençoe. Antes de terminarmos, duas coisinhas. Terça-feira nós temos a consagração às 8h30. O irmão Luiz Alberto vai estar conosco. Irmã Mara, permaneça aqui, please. Don't go back, please. Don't turn back. Ok? Please. Quando a Mara estava pregando, eu estava comentando com a pastora Veleda, dizendo para ela: agora ela está fazendo isso, agora ela está fazendo aquilo.
aquilo que aprendemos no Haggai, a técnica, até de quebra-gelo para nós mesmos, a exposição, tornando-se familiar aos irmãos. E ela usou o que nós aprendemos. Parabéns. Congratulations. Né? Fez direitinho. Nós temos que pregar em inglês lá. E depois que a gente prega, de certa maneira, nós somos avaliados. E eu me recordo que quando eu preguei lá, no dia que eu preguei, terminando fazendo o apelo, eu convidei os alunos para irmos até o fundo da sala para orarmos. E aí os alunos não se movimentavam. E eu fiquei assim, puxa. Aí eu perguntei a eles, vocês não estão me entendendo? Eles falaram, é. Aí eu pensei, eu preguei isso o tempo todo, eles não entenderam nada. Então é muito difícil pregar em inglês, mas Mara é professora de inglês. E quando ela voltou, o que a sua professora de inglês, a sua diretora disse? O trabalho está garantido? Antes de ir. Então, diz aí para eles, antes de ir, você já estava com tudo garantido. Exatamente. Antes de eu ir, no sábado pela manhã, eu embarquei sábado à noite, ela falou para mim, pode viajar tranquila, que o seu emprego está garantido na sua volta. Amém, porque essa era uma preocupação, mas Deus já está cuidando de nós. E Mara, com certeza, foi e voltou debaixo da graça. Nós vamos terminar o culto, irmãos, cantando novamente aquele cântico. Ela vai cantar em inglês e nós podemos cantar em inglês depois em português, ok? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Português, mas é português aquela segunda parte? Mais alto. A Jesus Cristo, Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Jesus foi onipotente. O mundo atrás, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Tem que olhar para as irmãs do pastor. Vem a coroa, atrás da luta. Vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Eu vou orar, a bênção apostólica. Depois o pastor Marcelo vai com a irmã Mara e o Max à porta despedir a congregação. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre a vida de todos quantos aqui estão, da pregadora desta manhã e de sua família, e do povo de Deus por essa terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. O mundo atrás, Jesus na frente. Jesus guia, onipotente. O mundo atrás, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa. A recompensa é grande e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto.